Vamos lá, pessoal, continuando então, agora os tipos de rocha. Como nós falamos, tem 3 tipos de rocha: magmática, sedimentar e metamórfica. As rochas magmáticas, olha só, são chamadas também de ígneas. Elas se formam a partir do resfriamento e solidificação do magma que vem do interior da crosta terrestre, do interior da Terra, lá do manto, tá? Quando esse magma se resfria, se torna sólido, aí vai dar origem às rochas magmáticas, tá? As rochas magmáticas, elas podem ser classificadas em 2 tipos: rochas extrusivas e rochas intrusivas. As rochas que solidificam na superfície da Terra, como o basalto, por exemplo, aquelas pedrinhas que formam, que as pessoas construíram os calçadões junto às praias, né? Aquilo ali é basalto, tá? São chamadas de rochas extrusivas, que se formam e se solidificam na superfície da Terra, aqui na crosta. Aquelas que se solidificam, se formam fora do alcance dos nossos olhos, no interior do planeta, no interior da crosta terrestre, melhor dizendo, são as chamadas rochas intrusivas, tá? Intrusivas, como o granito. O granito é bem comum aqui no Rio de Janeiro, tá? O granito, ele é utilizado para fazer vários objetos, várias coisas para dentro da nossa casa. As pias, por exemplo, de granito. O paralelepípedo, ainda tem ruas que existem por aí, né, em alguns lugares. Ruas de granito, perdão, ruas de paralelepípedo. Aquele paralelepípedo, ele é feito de granito. O granito em estado natural, ele é cortado, é lapidado ali naquele tamanho, naquele formato ali. E ali é colocado para calçar as ruas. Muito embora a maioria das ruas hoje sejam asfaltadas. Tá legal? Então as rochas magmáticas são chamadas também de ígneas. Formam-se pelo resfriamento e solidificação do magma. Pode ocorrer isso tanto na superfície da Terra quanto no interior da superfície terrestre, tá? As rochas que se solidificam, se formam na superfície, são chamadas de rochas extrusivas, extrusivas, e tem como exemplo o basalto, tá? Dos calçadões, junto às praias. As rochas se solidificam no interior do planeta, no interior da crosta, tá? São chamadas de rochas intrusivas, no interior, intrusivas, e tem como exemplo o granito, tá? Que serve para fazer muitas coisas, para serem utilizadas dentro de casa e também para para colocar em ruas, né? Colocar como calçamento de ruas, tá ok? Aqueles blocos, vulgarmente que a gente chama de bloco de pedra, mas que são blocos de granito, tá ok? Agora as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas ao longo do tempo geológico pela compactação de sedimentos, ou seja, partículas se desprenderam de outras rochas e materiais provenientes de atividade biológica. Então tá o negócio, você tem lá uma montanha, você tem lá um rio, né? Aí entra no esquema do processo de erosão. A chuva, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A água vai batendo naquela rocha ali, naquela montanha, naquele planalto, vai saindo os sedimentozinhos, eles vão indo para a base dessa forma de relevo mais elevada. Chega ali, aqueles grãozinhos vão se compactando um sobre o outro, sobre o outro. Aí eles se juntam, né? Ficam grudadinhos e aí formam o que a gente chama de rocha sedimentar. Tá legal? Os sedimentozinhos, aqueles grãozinhos que caem das formas de relevo mais elevadas, vão ficando ao pé dessa forma de relevo, ou se juntando em alguma correnteza de rio, em algum momento que vão se juntando esses grãozinhos, se compactam, eles grudam, né, um no outro, juntam, se compactam, e aí forma o que a gente chama de rocha sedimentar, tá? Olha só. Esses sedimentos se depositam sobretudo nos vales das planícies e no fundo de rios, lagos e mares. Aí se compactam e formam as rochas sedimentares. Por exemplo, curiosamente, nas rochas sedimentares é onde você encontra os fósseis. Por uma questão de lógica, né?
Na rocha magmática, você vê que tem uma formação ligada à questão do magma. Qualquer ser vivo que fique ali, seja vegetal ou animal, ele vai desaparecer por causa da temperatura elevadíssima, tá? Na metamórfica, a gente vai ver também que as temperaturas e pressão são muito altas, então não tem como se manter ali. Então, as rochas sedimentares é onde se encontra, por exemplo, os fósseis de dinossauros. Eles ficam ali, vai caindo os sedimentos sobre eles, e aquilo meio que preserva, pelo menos os restos mortais dele, o que permitiu o homem descobrir muitas coisas em relação ao passado do planeta Terra, tá? Então, os rios trazem sedimentos em determinados momentos eles vão se compactando e formam a rocha sedimentar. A mesma coisa acontece nos lagos e nos mares, no fundo dos oceanos e tudo mais. E aqui no continente, né, a forma de ele é mais alta, muita chuva, muito vento, a rocha vai se degradando e vai liberando pequenos grãozinhos, tipo poeira, né, que vão caindo na base dele. Aí, depois de muitos anos, às vezes milhares de anos, se compacta e vai dar origem à rocha sedimentar. Tá legal? Beleza? O bichinho morreu ali, esses sedimentos vão caindo sobre ele e ele fica ali meio que preservado durante, às vezes, milhões de anos, como é o caso dos dinossauros, né? Tá legal? Valeu, vamos lá. Rochas metamórficas. Como eu já falei, rocha metamórfica lembra metamorfismo, metamorfose, transformação. Lembra lá da lagartinha que se transforma em borboleta? Aquilo é uma metamorfose, a mais clássica, né? Que a gente ouve falar durante a nossa vida toda, desde criancinha, aquelas historinhas, né? Aquelas historinhas de criança, né? Então, a rocha metamórfica, na verdade, ela é o resultado da transformação da rocha magmática e da rocha sedimentar exposta a elevadas temperaturas e pressão no decorrer de milhões de anos. Aí se transforma num outro tipo de rocha que a gente chama de rocha metamórfica. Tá legal? Então, as rochas metamórficas são resultantes de alterações de outras rochas devido à ação de pressão intensa e de elevadas temperaturas no decorrer de milhões de anos. Tá? Bem, olha só. Terminando essa primeira parte, ao invés de eu passar lá a página do livro, eu só vou passar a página quando eu terminar de trabalhar a segunda parte. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão copiar essas 3 perguntinhas que eu fiz baseado no assunto de hoje e vão responder e mandar para mim. Perguntas simples, só como preparo para irmos para a segunda parte e depois fazemos exercícios efetivos sobre o capítulo. Então, primeira pergunta: aponte as 4 camadas externas, sistemas da Terra e diga quais delas tratam da água e das rochas. Tá legal? Simples. 2. Como é constituída a estrutura da Terra? Como é a estrutura da Terra? Em qual dessas camadas vivem os seres humanos? E 3. Quais os tipos de rochas existentes? Defina-as, ou seja, vai citar as 3 e vai definir as 3 para mim. Tá ok? Bem, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, muito álcool em gel, isolamento social, tá? Saiam só quando tiverem necessidade, que Deus abençoe a todos nós, que em breve estaremos juntos. Um beijo no coração de vocês, tchau!